E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vou compartilhar aqui agora um pouquinho do gradiente linear de uma estratégia que eu executei no dia de hoje e trazer algumas informações interessantes aí sobre ela. Também pedir, né, se você gostar desse conteúdo, deixe seu curtir aí. Se inscreve no canal também, que eu vou trazer resultados do gradiente linear, se está dando certo ou se não está. E também, se você gosta desse conteúdo de programação, vou começar a trazer mais coisas, né? Também, se você desejar testar o gradiente linear, entre em contato comigo lá no Telegram. Vou deixar aqui, ó, o meu QR Code lá do Telegram, né? Então, só registrar ele aí, apontar sua câmera do seu celular, você já entra em contato comigo. Ou pelo meu contato lá, Tarcísio TH. É, Você já consegue falar comigo se você quiser testar. Eu te mando aí 7 dias de graça para você fazer o teste do gradiente, tá? Também, se você tem alguma estratégia e gostaria de automatizar ela, não deixe de mandar para mim aí a sua ideia que a gente pode conversar. De repente a gente consegue automatizar aí para você, tá bom? Vou tirar minha câmera aqui só para a gente poder ficar mais tranquilo aqui para a gente conversar. E aí vou mostrar um pouquinho de como que foi o meu dia, qual que foi a estratégia que eu usei aqui nesse período do dia, né, para utilizar o gradiente, tá? Então aqui, ó, comecei a usar ele às 13 horas, essa estratégia específica, que é a que eu gostaria de trazer hoje para vocês, que foi justamente aqui a opção de usar suporte e resistência, tá? Cadê? Suporte e resistência. Aqui, ó. Eu habilitei suporte e resistência, não coloquei stop, tá? Deixei sem, porque eu tinha um nível maior para trabalhar de contratos, né? Então deixei tranquilo, deixei lá no risco configurado. E o suporte que eu defini era 116.400, tá? A partir daqui, sim, ele ia começar a montar uma grade, comprar e fazer saídas ali. Por que o 116.400? Tinha sido o fundo anterior do dia, né? Quando a gente olha aqui, ó. Eu só tirar as ordens, para ficar mais fácil. Ó. 116.400 foi mais ou menos esse fundo aqui, ó. Então foi nessa região aqui do 400, ó, que eu resolvi colocar esse suporte, né? E daí começar a trabalhar nele, tá? Então foi por isso que eu escolhi o 116.400, era praticamente o fundo dessa região, próximo do fechamento dessa barra aqui, né? Então 116.400 eu configurei ele aqui, coloquei até uma linha de guia aí para orientar na hora de fazer os trades, né? E liguei ele nessa região, tá? Então, ele fez várias entradas aqui, ó. Ele fez várias entradas, com várias saídas, alguns médios para trás aqui. Como eu não usei stop, o mercado chegou a voltar só 300 pontos contra, né? Então, ele não chegou a alavancar muito o gradiente para ele funcionar bem. Ele tem que dar uma puxada para um lado, para puxar alguns contratos e daí então ele começar a voltar um pouquinho mais carregado. Não aconteceu isso, ele só carregou no máximo, acho que 3 ou 4. Acho que no máximo foi 3 mesmo. Que foi aqui, ó. Nessa operação aqui, 7, acho que ele carregou 3, aí tirou um pouquinho, aí voltou, colocou mais 2, ele vai somando aqui, né? Aqui soma todos os contratos. E, ó, tudo na compra, tá vendo? Ó? Foi todas as operações na compra. Ele me gerou esse resultado de R$ 200. E eu não tive nenhum momento negativo do dia aqui com essa estratégia, ó. Tá vendo? Ela só foi positivo o dia inteiro. Aqui, quando esse drawdown maior que ele dá aqui, esse rebaixamento do dia, justamente foi quando ele alavancou, né, para 3 contratos. E aí, quando ele voltou desalavancando, ele voltou a subir e chegou a fazer aí R$ 210 no dia de hoje, bruto, né? Tirando as taxas, ficou 199,50 ao todo, tá? Então, olha que legal como ele trabalha bem, né, na região, ó. Eu coloquei aqui a linha de 116.400, que foi aonde ele começou a fazer as entradas, e aí ele começou a trabalhar bem, tá? Hoje era um dia extremamente legal para colocar o robô para rodar o VWAP a favor da tendência, tá? Foi um dia bem legal, ó. Então, segundo a explicação, né, dos vídeos que eu já deixei aí para trás, o VWAP a favor da tendência, quando o mercado de fato engrenou uma tendência de baixa, daí vale a pena ligar ele, como por exemplo, quando ele rompe o segundo ou o terceiro nível, já começa a ficar interessante ligar. Se você ligou o stop loss ou opta por ligar o stop loss, ele teria estopado aqui, né? Mas se de repente você ligou um pouquinho depois, eu acho que o robô de tendência, o VWAP a favor da tendência,
você não pode ligar ele muito cedo, né? Você tem que ligar ele um pouquinho mais avançado no dia. O mercado já tem que estar numa tendência e é muito difícil ele estar numa tendência na primeira hora do dia, né? O legal é colocar ele para rodar a partir aí das 10 horas, algo do tipo. Aí faz mais sentido colocar ele para rodar 10, 10 e meia, 11 horas, aí o mercado já tem engrenado. Então, por volta aqui dessa região, ó, das 10h20 até 10h30, ele já tinha rompido esse fundo importante aqui, ó, já tinha rompido aqui, e talvez era uma ideia legal de ligar ele, né? Aqui ele veio buscar bastante contratos, mas não chegou a estopar, ele deu uma volta aqui de 500 pontos, então se eu tivesse com ele ligado, ele teria alavancado pelo menos aí um, dois, três, aqui não teria alavancado, três, quatro, uns 4 a 5 contratos e voltou desalavancando. E aí com certeza teria dado um resultado legal, tá? Mas esse aqui eu não utilizei no dia de hoje. O de manhã foi um pouquinho mais complicado, mas esse daqui, ó, é, do suporte, definido manualmente, né, que foi o 116.400, foi bem legal. Eu tava pensando aqui enquanto tava falando com vocês, o suporte certo mesmo, aqui nos 5 minutos, ó, fiquei pensando, porque eu coloquei 116.400, né? O suporte mesmo aqui para colocar seria aqui, né? Ó, 116.320. Só que eu não queria colocar muito no suporte em si, porque a minha ideia é que se ele viesse no suporte, eu não queria só que ele pegasse e voltava, né? Eu queria que ele pegasse e tentasse romper esse suporte. Por isso que eu coloquei no 400. Porque eu queria que ele desse uma puxada a mais nos contratos, né? O índice muitas vezes faz isso. Ele tenta romper um suporte importante e aí ele volta para dentro dessa região novamente, né? Então, por isso que eu não coloquei aqui embaixo no 116.400, porque eu não teria essa oportunidade, 116.300, melhor dizendo, eu não teria essa oportunidade de ele buscar mais contratos montando a grade para baixo para depois desalavancar. Aí eu preferi colocar ele um pouquinho mais alto, 100 pontos para cima, para ele poder, de fato, pegar um pouco mais de contrato, que foi uma escolha boa até. Pagou R$ 200 aí sem nenhum tipo de mercado do contra, né? Então, aqui sim já é uma opção, pessoal. Esse tipo de cenário já é um cenário que dá para operar com um limite de loss menor, não precisa ser um limite de loss de R$ 400, R$ 500, né? Esse sistema aqui de você definir o suporte ou a resistência manualmente, ele ajuda bastante a quem quer operar com um pouco menos de capital, né? Dá para fazer isso daí. Legal? Então esse aqui foi o trade que eu fiz hoje aí, usando o gradiente linear com suporte e resistência, tá? Espero que tenha ficado bem exemplificado aí para vocês, como que eu utilizei ele hoje. E assim, dá para utilizar de vários métodos, né? De vários modos diferentes. Eu acho que por isso que eu falo que o robô de gradiente, você precisa de fato saber utilizar ele da melhor forma possível, para que saiba a hora certa de ligar cada um deles, né? Por isso tem que estar bem familiarizado com ele e você conseguir aplicá-lo na melhor hora possível, da melhor forma possível, e às vezes um vai funcionar num horário, o outro não, né? Então, por exemplo, esse robô de gradiente para o dia de amanhã, aliás, robô de gradiente linear para o dia de amanhã, talvez para usar essa opção aí, né, de suporte e resistência manual, então a gente tem vários suportes e resistências importantes aqui, né? Por exemplo, nos 60 minutos, ó, a gente está num canalzão de baixa, né? O índice não consegue romper regiões importantes. Deixa eu colocar aqui o padrão, ó. Só tirar aqui o. Aí. Legal? Então, uma boa região para colocar uma região assim de suporte e resistência é as mínimas anteriores ou a mínima dessa linha de canal, né? Cadê aqui o canal? Ó? Talvez traçar um canal aqui assim no índice, ó. E aqui de repente a gente tem um canal, né? Então, se de repente o mercado amanhã vir para esses lados aqui, é uma região boa para colocar o robô para ligar aqui no 115 mil, por volta dessa região. Ou se ele voltar aqui na média móvel e na linha de tendência de baixa desse canalzão aqui, né, dos 60 minutos, talvez é uma região boa também, ó, ficar de olho quando ele chegar aqui próximo das médias e da linha de tendência. Talvez ligar o robô de gradiente como resistência, que ele vai começar a vender nessa região. Ou aqui, né, no fechamento do próprio gap, ó, o gap do 60 que ficou aberto aqui nessa região aqui, ó. Tá? Então,
talvez seja um ponto legal o mercado voltar para testar essa região. Então, esse operacional, né, de suporte e resistência, que você pode ligar manualmente ali ele, né, escolher uma região manualmente, melhor dizendo, fica bem legal de operar e com certeza traz boas oportunidades aí nessa região. Tá bom? Valeu, pessoal. Novamente, se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreve aí, deixe seu curtir também, me ajuda a alavancar esse canal. E se você quiser testar o robô, mande uma mensagem para mim ou no Instagram, priceaction.daprática, ou lá no Telegram, e eu te mando aí a versão de teste, tá bom? Valeu, pessoal, um abraço.